Tem muito mais que a gente possa imaginar nisso aqui. Ou seja, a vida é uma jornada. Saber escutar o que a vida está querendo lhe dizer faz toda a diferença para as melhores escolhas, em harmonia com a sua essência. Fecha os olhos que eu vou ler esse poema de Rudolf Steiner. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto o meu destino e o meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela e minha estrela me encontra. Eu sinto os meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Rudolf Steiner. Respira, solta. Nós vimos esses desafios da vida humana. A gente tem os desafios de cada um, com as suas matrizes, né, de vida, pai, mãe, ancestralidade, os desafios da terra, os desafios dos relacionamentos, ou seja, o tempo todo a gente está passando ao redor do sol nesses desafios, né? Tem gente que fala que é o número 12, né? Como os 12 signos, os 12 principais signos, né? Que é cada signo representa um estágio de desafio do ser humano, que é esse desafio para despertar o seu próprio ser. Como o homem, a grande obra do homem é a construção do próprio homem, ou seja, viver o sagrado e reconstruir o seu próprio destino. E aí, para que você possa viver esse sagrado, você tem que estar no seu eixo. Você tem que saber que eixo você está, né? Se você está vivendo no eixo que você está pulsando por alguém, você está vivendo o seu eixo porque você está realmente escolhendo? Você está escolhendo ou estão escolhendo por você? E aí, se faça a pergunta, em torno do que a minha vida orbita? Feche os olhos um minuto e só se pergunte, em torno do que a minha vida orbita? Qual é o ponto central da minha vida? Qual é o ponto central? Em torno do quê? O que me impulsiona? O que me impulsa para a minha vida? É o que eu vivo de acordo com o que eu quero na minha essência ou não? E aí respira e abre os olhos. É uma pergunta que eu sinto que a gente tem sempre que ter em mente. Se perguntar, em torno de que eu estou orbitando? Eu estou orbitando em algo que é realmente meu ou não? Porque, de fato, a gente sempre orbita em torno de algo, assim como a Terra orbita em torno do Sol. O ser humano tem que estar no seu próprio eixo. Todo movimento do corpo humano, ele precisa manter um eixo. Se ele perde esse eixo, ele desequilibra e cai. Então, a custa de que você tem que fazer para se manter no seu eixo? É algo que é natural ou é algo que é forçado? O que eu preciso fazer para permitir esse eixo, fluir dentro no meu eixo? São perguntas reflexivas, né? Esse encontro de hoje é trazer essa reflexão e vocês depois podem anotar e rever para se perguntar, em toda fase, o que eu amo é transitório? Isso que eu orbito é transitório? Ou eu tô tentando me fixar em algo? Sabe? Então, aquilo que a gente coloca como meta de vida, aquilo que te impulsiona, aquilo que
pulsa a sua alma, pelo menos você pode passar pelas adversidades que for, você continua fixo em você. Mas se você estiver preso nas lacunas, você cada hora está caindo para um lado. E isso é perceber esse eixo central, essa conexão. Então, conseguir sempre olhar o que é sagrado para mim, o que me traz sentido. E pode ser que a cada momento você vai descobrindo um sentido. Nesse momento agora, é isso. Então, eu vou viver essa história. Daqui a pouco pode ser uma outra coisa. Porque cada etapa da vida, ela tem o aprendizado, né, que é único de cada fase. Então, fecha seus olhos 1 minuto, só respira e solta. Onde você quer chegar na sua vida? Quão grandes são os seus sonhos? Pense grande, no tamanho de uma vida. Pense como é que seria esse sonho, o que eu gostaria de estar fazendo. E só perceba ele como uma realidade já. Uma realidade acontecendo. Quando você percebe algo como uma realidade, o caminho se abre para que você encontre as etapas. E é só esse sim para essa realidade. Pode ser um estado emocional ou algo concreto. Inala grande e solta. Aqui nós vemos a questão da biografia. O estudo da biografia, ele é muito profundo. Eu já participei de alguns encontros de biografia, já fiz sessão com uma pessoa que faz biografia, e eu considero que sempre vale a pena, sabe? Você, em algum momento, tomar contato mais profundo com a biografia da fase que você está. Isso te dá uma outra elaboração sobre o seu propósito de vida. Aqui o Rudolf Steiner traz esse conceito assim, que a gente está sempre olhando, sempre a vida como uma oportunidade de ressignificar cada fase. Então, aquilo que eu não vivi numa fase, uma lacuna que ficou, o meu setênio vai me levar para relembrar aquilo. E se eu não paro para olhar, que é olhar como naquela roda que a gente viu, que parte que eu preciso dar atenção, o sistema ser humano acaba adoecendo. Então, a gente faz muitos ciclos ao redor da vida para, basicamente, construir o próprio ser humano. É o esquema da jornada da vida. Porque cada coisa, quando encontra o seu lugar, o todo ele se encaixa como um grande quebra-cabeça. E assim a gente vai vivendo esse sagrado de Deus, tudo se harmoniza. Que o sagrado, ele tem essa sensação de função de dar o sentido, né? Onde cada coisa ocupa o seu lugar. Nesse encontro, né, do conto de fadas, foi muito interessante, porque a gente foi trabalhando os chakras dentro do conto de fada, né? Então eu adoro estudar os chakras, já estudei chakras com dança, com uma série de coisas, com meditação, com yoga e tudo aí dentro da medicina. E aí foi legal olhar por esse lado, porque ela falou assim, tem da onde você está, da onde você parte, que é o chakra básico. Da onde eu parto, eu vou precisar ir para um movimento. Então, a vida me coloca no movimento. Ela tem esse ato de colocar você em movimento. E, às vezes, chega um momento que você se coloca em movimento, mas perde tudo. Aí você fala assim, meu Deus, agora eu consegui um pouquinho, mas chegou no momento que eu fiquei numa escuridão, que eu perco tudo. E aí, quando eu perco tudo, quando eu pareço que eu estou numa escuridão, e mesmo assim eu encontro força para seguir adiante, os anjos vão aparecendo no caminho, ou seja, a vida vai se revelando no caminho. Muitas vezes você não sabe o sentido da tua vida, o propósito da tua vida, às vezes isso é muito longe. Mas se você pode ver o que é agora, o que me compete agora, eu vou viver isso. Porque do momento que eu escolho viver nesse momento aqui, o restante ele vai se revelando. Então você pode ter um ideal, eu quero, sei lá, apoiar as pessoas de alguma forma. Você coloca aquilo e vai fazendo. Vai seguindo o fluxo. A vida vai te mostrando e as peças vão se encaixando.
E aos poucos, quando você se entrega para esse desconhecido, se revela de verdade o caminho, e muitas vezes no final é que você vai ter um entendimento por que cada peça foi naquele lugar, porque você precisava adquirir determinadas habilidades para que você tivesse a sabedoria do final. Então é muito interessante. Eu estou apaixonada por histórias de conto de fadas. Ninguém está percebendo isso, né? Estou apaixonada, estou adorando. Porque é uma forma de você ver, né, que é um movimento da vida. Traz insegurança, né? Você fala assim, meu Deus, assim, a vida é tão vulnerável, né? Mas vai dando uma calma quando você vê que tudo tem uma ordenação, é um sentido. Você tem que se jogar e vai estar no momento de desafio. E isso faz parte. Por isso que adquirir recursos para lidar com os medos, com as sensações, faz total diferença para não estagnar, porque a tendência da mente é querer estagnar e não seguir o fluxo, em ficar em etapas. Nossa mente tende a fazer isso e não ver a amplitude. A gente estudou todas essas coisas e de forma, né, foi pincelando isso. O roteiro de nascimento, a mentira pessoal, os setênios, a programação dos corpos pelos sistemas biológicos. Quando a mente fica voltada para a sobrevivência, ela só pensa no problema. Quando ela vai para a solução, ela consegue olhar com mais amplitude. Então, a técnica de meditação, ela ajuda muito. Eu não consigo meditar. Faz meditação guiada. Também não consigo. Então, vai fazer alguma coisa com a natureza, que você possa, vai pintar, vai dançar, para dar vazão, para não ficar parado no pensamento. Isso também é uma forma de meditação. E aí, naturalmente, a gente vai descobrindo, né, aonde eu estou, que emoções eu tenho, que pensamentos eu tenho, né, eu fico mais alerta, mais relaxado, o que eu sinto, por que eu estou vivendo isso, que programas que eu tenho que eu não quero mais, quero soltar, que é da minha família, né, e às vezes a gente está perdido, né, no meio do nada, fica cheio de emoção intensa e fica rodando igual esse hamster ali, né? Eu vou contar uma história muito engraçada, né? Acho que só a Priscila vai morrer de rir, o João também, porque só as pessoas mais próximas falam assim, ela ainda é muito louca. Porque fui eu e uma amiga para o Canadá. Essa que lê a tomografia, a Vivian, né? A gente foi para o Canadá para fazer a leitura da tomografia. Mas antes a gente resolveu passear, né? A gente resolveu passear nos parques. E aí, gente, a gente não olhou nada de como chegava na droga do lugar. A gente resolveu, falou assim, vamos nesse parque, porque esse parque está dizendo que é super bonito e tal, é imperdível, vamos lá. Vamos para esse parque. Aí a gente foi para esse parque. Resultado, andamos o dia inteiro. Gente, foi o dia inteiro andando. Aí andamos, até que chegou, já estava assim, quase assim, estava anoitecendo. O combustível já tinha baixado bastante. Eu falei, Vivian, cara, a gente não vai ter como voltar, a gente vai ter que achar esse parque. O parque era, eu nem sei, acho que eu estava muito do Rio de Janeiro, porque era muito grande. Para mim era, né? Porque a gente andava e não conseguia achar a droga do negócio do parque da entrada. Aí daqui a pouco, só escuro, anoiteceu e a gente lá, acabou a parte da civilização, a gente só via floresta. Eu falei, bem, a gente não tem GPS, não tem o Waze, porque o Waze não funciona. Eu falei, Vivian, vamos fazer cinesiologia. Vamos então meditar, já que tudo, né, tudo é energia, tudo é intuição, só nos resta isso, vamos fazer sim e não. Então a gente ficava no dedinho, né, percebendo os campos energéticos. Sim, deu sim. Sim, a gente pegou e regulou. Sim para a direita, não para a esquerda. Fiz até errado, né? Aí, foi isso mesmo. Sim para a direita, não para a esquerda. Aí a gente fazia, ó, sim, 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 vamos no sim. Não, não, esquerda. E assim a gente foi. Direita, esquerda. Gente, tudo escuro, você não tem noção. A gente, isso foi assim, já era tipo 7 da noite, né? A gente tava lá naquele negócio. Aí a gente andando ainda, eu falei, bem, deve estar por aí, né? Tá chegando? Tá chegando. Então vamos lá. Sim, não, sim, não. Não tinha placa. O negócio não tinha placa, gente. É coisa assim, absurda. Aí depois a gente começou a ver umas plaquinhas, assim, tipo cor de madeira, entre as árvores, né? Num parque lá. Eu falei, mal dava para ver o que estava escrito aqui dali. Eu falei, bem, pelo menos tem uma placa. Então, se tem uma placa, devemos estar mais ou menos perto, né? Aí daqui a pouco
aparece um cervo enorme na nossa frente, tipo assim, ele apareceu aquele cervo avível, começou a gritar, pulou no meu colo, desesperado. Eu falei, bem, agora a gente tem certeza que a gente está no parque, que agora apareceu o cervo, né? Então agora a gente está no parque. Então, realmente, não precisamos mais ter dúvida que já chegamos. O máximo que vai acontecer é a gente dormir no carro, né? E aí a gente ficou, enfim, nesse sim e não, gente, a gente chegou até o lugar. Ou seja, né, nunca mais viajo sem um tal de um GPS, mas às vezes pode acontecer, porque já aconteceu comigo, entendeu? Aí nesses momentos, às vezes nem o mapa adianta, né? Você tem que ter uma bússola interna. Nesse lado, eu vi, pelo menos a gente tinha uma bússola interna energética o dia inteiro, quer dizer, foi uma loucura. Rimos muito dessa viagem, porque foi assim demais, né? Nossa, muita loucura. Enfim. Então vamos lá. Então, assim, às vezes, assim, para você poder, né, chegar em algum lugar, nesse caso, né, como a gente estava mais saber onde a gente estava. A gente não sabia onde a gente estava, né? Aquela loucura lá, né? Só no sim e não, né? Precisou o cervo aparecer para a gente saber que estava realmente no parque. Mas ninguém precisa chegar numa situação drástica. Isso eu aprendi na minha vida. Não precisa. Pode ter um GPS. Então, quando se trata do corpo, é você poder ser esse médico interno, é você poder perceber o que está acontecendo. Então, tem algum sintoma, você já vai conseguir saber que existe alguma desarmonia. Você pode trabalhar a respiração, as 20 conectadas, trabalhar as meditações, fazer, né, o corte do body talk, fazer várias coisas que já vão ajudando assim, a harmonizar, até para poder entrar juntos. Você vai buscar uma ajuda de um profissional, você entra junto, você não chega assim, ai, cara, eu vou deixar para esse profissional fazer tudo por mim. Às vezes, você tem que também escolher o médico que você vai, saber também discernir do que você está procurando, né? E saber que é uma criação conjunta, os dois trabalhando juntos. E aqui é só um resumo disso, levar atenção para o corpo, observar a respiração, observar essas linhas invisíveis e aí se perguntar sempre, né? Quem acordou hoje? Quem acordou hoje? Quem acordou? Acordou a pessoa de ontem? Acordei a chata? Quem acordou? Né? E se tiver essa pessoa que acordou, você fala, então vamos conversar, né? Para dar um espaço para ver que essa pessoa que é você, né, acordou e que tem para te falar. Ou então desenha, ou escreve seu sonho. Eu, às vezes, descubro muita coisa anotando o meu sonho. Aí você fala assim, eu não sei ler sonho. Eu também não. Mas se você escrever seu sonho e deixar os próximos dias ir anotando, você vai descobrir o sentido disso. O sonho, ele declara na cara o que está acontecendo. Ele declara, né? E isso é ser o seu médico interior, né? Você sempre se perguntar o que você sente, que fato despertou, como eu estava antes desse fato, o que gerou essa mudança. Se você fosse o seu médico, o que você lhe perguntaria? Coloca ali, bota assim você na sua frente e pergunta: se eu fosse o médico dessa pessoa que está aí, que não sou eu, o que eu faria? Às vezes a gente colocar em terceira pessoa ajuda. O que eu faria? Né? Isso é um relembrar, né, de tudo que a gente viu, que a gente está sempre vamos dizer, nessa balança, né? Que uma hora vai para um lado, uma hora vai para outro. Hora lutando com a mente, hora dando a mão, né, o cérebro e coração. E desenrolando os fiozinhos que são as memórias, são os pensamentos, que vão mantendo os mesmos hábitos, os mesmos condicionamentos para poder ir para um outro estado de ser. Isso, gente, é uma coisa. Eu aprendi que é algo diário, sabe? É diário, é uma nutrição diária. Você ficar atento no dia a dia e nutrindo o que você quer de bom, né? Tendo esse pulsar, aquilo que te impulsiona para a vida nesse estado e fazendo aos pouquinhos as mudanças até isso tomar um quantum para que você consiga fluir, né, com mais naturalidade, com mais harmonia. Mas é o desafio da vida humana. Toda hora a gente, na hora que está mediante um desafio, o corpo vai tender a travar um pouquinho, mas você já sabe
que faz parte do movimento de nada da alma, então você pode decidir seguir em frente. Então, esse movimento de se a sintonia cérebro-coração, que gera toda a harmonia para o corpo humano, é o que mais a gente veio para aprender a fazer, né? Seguir o caminho da alma, né? Ficar em paz com os nossos registros masculino e feminino. Então, fecha os olhos um pouquinho, respira, solta, se alonga. E traga para você um momento vivido com muita presença. Um momento com intensidade, consciência. Um momento bom. Relembra o corpo que é possível fazer isso aonde estiver. Relembrando as sensações, se é quente, frio, calor, morno, leve, pesado, macio. E vai respirando, acompanhando as sensações do corpo. Quando a gente coloca atenção simplesmente no que é saudável, nessa leveza, todo o corpo tende a se relaxar. Um momento vivido com muita presença, intensidade e consciência plena é capaz de dar tanta informação como se tudo que tivesse a aprender na vida estaria contido em cada momento da vida. Em cada momento existe uma fresta para a eternidade. A vida é inteiramente pedagógica em cada minuto, em cada instante. Respira, solta e abre os olhos. Olha para essa imagem. Tem momentos que a gente está assim, a gente perde o coração e reencontra o coração. Tem um filósofo que é o Sirihan, ele tem um poema que ele fala sobre isso, que a gente deveria a todo momento saber que a gente vai perder o nosso coração e que a todo momento a gente vai encontrar o nosso coração. E que isso faz parte desse movimento da vida. E através desse perder e encontrar a si mesmo, a gente ganha experiência e sabedoria. Quando você consegue estar no seu eixo, podendo absorver, né, tudo o que acontece como experiências que estão acrescentando, sejam elas por acontecimentos, por fatos, por adoecimento ou questões emocionais. E isso é um reflexo dessas perguntas que sempre acontecem, só que a gente às vezes não dá espaço para perguntar. Eu não digo nem perguntar, espaço para pausa. É muito mais fácil a gente preencher o tempo do que dar espaço para reflexão do tempo. E se você quer ter uma mudança no seu caminho de vida, você precisa aprender a ficar tranquilo nas pausas. Isso foi algo que eu demorei a aprender. Hoje eu sei que eu tenho um ritmo, assim, eu já enxergo o meu ritmo. Por exemplo, no dia da aula, eu sei que eu não posso me atolar com muitas coisas, porque eu preciso ter um ritmo de pausa, que eu não faça nada, porque nessa pausa eu vou criar. Eu não consigo criar com a minha mente pressionada, eu preciso ter pausa. Então, ou eu não faço nada, eu brinco com minhas cachorras, ou eu vou na praia, ou eu ando, sabe? E aprender a se permitir nas pausas. Então, se de alguma forma você tem dificuldade de permitir essas pausas, também provavelmente tem uma questão de se permitir desfrutar. Deve ter uma questão de crença aí, que não pode parar, não posso desfrutar. E é nisso que você descobre a alegria, esse pulsar. Ele vem quando você parte isso. E pode ser que venha uma lacuna, que você fala assim, nossa, vem uma lacuna de crença, para que você possa deixar ir e se permitir desfrutar.
Então, como seria estar alinhado com o pensar e o sentir? Né? Querer na sua caminhada sem ter essa necessidade que a vida o balance muito para conseguir mudar. Que coisas que hoje você já sabe que não quer mais. E o que lhe impede de soltar? Anota as justificativas. Dê espaço para somente falar tudo que impede. Ela vai dizer todos os medos, todas as coisas, todas as justificativas. Aí você pode ir para cada uma delas e se perguntar: será que isso é realmente verdade? E vai fazendo isso. Será que isso é realmente verdade? Vai deixando esse espaço para sentir. Provavelmente não é. Se for algo que esteja alinhado ao seu pensar, ao seu sentir e ao seu querer. Provavelmente isso é uma tendência de não querer viver um novo, tá? E aí dá espaço para sentir. E a gente só pode viver um mundo diferente se a gente se abrir para experimentar o mundo de forma diferente. Eu sinto que todo isso que a gente vivenciou na quarentena